Hoje são dia 4 de maio de 2023 e nós estamos na continuidade dos nossos encontros do Gelux sobre o livro Atma Yoga. E hoje nós vamos ver o capítulo que aborda os fundamentos da filosofia Advaita. Em especial, hoje a gente começa pelos Upanishads. Então, nosso foco hoje serão os Upanishads. Deixa eu acender a luz aqui. Boa noite para todo mundo. Muito bem. Eu sugeri a cada um de vocês, no último encontro, e eu espero que vocês compreendam que, assim, para fazer um encontro de estudo em grupo, uma dinâmica de estudo dirigido, nós precisamos estabelecer algumas regrinhas de funcionamento. Óbvio que seria óbvio que seria ideal se todos pudessem e quisessem, né, e trouxessem contribuições boas para o grupo como um todo, mas assim, à distância, às vezes a gente não consegue, é mais difícil de fazer essa administração. Talvez não, né? Então, vamos relembrar. Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Se está difícil de levantar a mãozinha, sacode as mãos, a gente enxerga e aí a gente abre. Vamos tentar não sair do tema, que é os Upanishads, mas os Upanishads em relação ao que a gente está vendo, Atma, Brahman, Asparsha, Maya, Vedanta, Advaita, toda essa conceituação que nos leva a compreender a tradição da Vedanta Advaita. Obviamente, os personagens não serão, com raras exceções, na verdade, Yajnavalkya, por exemplo, é um personagem que vai ser citado nos textos, mas nós vamos ver muito mais ideias, pensamentos, reflexões, do que personagens nos próprios Upanishads. Tá? Então, eu convido vocês, eu vou abrir o meu slide aqui. A partir dele, a gente vai comentando. Novamente, eu fiz um pequeno resumo do material do livro, mas imagino que a segunda... Peraí. Agora deu. Que a segunda metade do nosso encontro aqui vai ser exatamente as ideias que cada um trouxe, que alguns trouxeram, sobre os Upanishads, sobre o Atma, sobre a Yoga, sobre a Vedanta, sobre todos esses conceitos com os quais a gente veio conversando até agora, né? Então, estamos no Gelux, no Atma Yoga. A nossa sequência começou 30 de março, que a gente já foi vendo vários capítulos. Hoje, no último encontro, a gente viu a tradição Vedanta Advaita, o capítulo chamado A Tradição Vedanta Advaita, em que a gente viu um pouco os nomes e as atividades dos filósofos que vieram trazendo a tradição e algumas obras. Hoje, então, os fundamentos para a filosofia de Shankara. Começamos com os Upanishads e os 4 Mahavakyas, que fazem parte como ideias centrais dos Upanishads. No próximo encontro, a gente vê o Bhagavad Gita, e no outro encontro, os Brahma Sutras, né? Então, a gente vai acompanhando a própria estrutura do livro. E hoje, então, a gente começa com os fundamentos para a filosofia de Shankara. O Alberto, no livro, ele destaca que os principais fundamentos para essa filosofia Advaita de Shankara são os próprios Upanishads, dentro deles as 4 Mahavakyas, isso nós vamos ver hoje, o Bhagavad Gita, e no que o Bhagavad Gita se relaciona com a questão da Atma Yoga, porque esse é o nosso foco, não é a discussão do Bhagavad Gita ou dos Upanishads, mas o que isso tem de relação como base, como fundamento para a filosofia do grande Mahatma, do grande pensador, do grande mestre espiritual Shankara. Os Brahma Sutras, de Badarayana, que novamente, já desde o começo, a gente tem chamado a atenção como a publicação, a escrita dos Brahma Sutras atribuídas a Badarayana foi fundamental nessa formação da Vedanta Advaita. O Mandukya Upanishad, ao qual a gente também vai disponibilizar, né, um dos nossos encontros, junto com o Mandukya Karika,
de Gaudapada, lembrando aquela sequência. Badarayana, Gaudapada, Shankara, Shankara e os seus discípulos. E a gente ainda vai continuar vendo isso. Então, vamos para os Upanishads. Eu coloquei essa primeira frase aqui porque ela está muito boa para a gente começar. É o início do capítulo, né? E ele explica que o termo Upanishad deriva da raiz sânscrita sad, né? Mais os prefixos upa e ni. E esses prefixos juntos, upa e ni, antecipando sad, Upanishad, né? Juntos dão o sentido de dissolução. E ele segue. Os Upanishads é a luz da sabedoria dos rishis. Rishis, lembrando, é uma tradução para sábios. É uma oferta aos peregrinos como um elixir que desfaz o quê? A vidya. A vidya é um termo absolutamente essencial, central em toda essa tradição, bem como na tradição da yoga, bem como na tradição budista, né? A vidya, que é traduzido como a ignorância, é ig, né? Ignorância, quer dizer, não gnoses, que está na base do pensamento equivocado que mantém a visão sujeito-objeto, o modo dualista de ser, o modo dualista de ver, de viver, de perceber. E isso, esse modo dualista, impede a reta percepção da não-dualidade. Como ver a dualidade a partir de um ponto de vista dual. Então, por isso é necessário trabalhar a não-dualidade em nós para bem perceber a não-dualidade na manifestação primeva, né? Antes da manifestação. Então, os Upanishads são ensinamentos dos yogis filósofos, que são mantenedores dos ensinamentos internos, ocultos, essenciais para compreender a realidade. Seja ela na escola que estiver, com o nome que estiver. Eles apontam, os Upanishads, para o processo vivo, é um processo vivo, da mente e alma em direção à meta última. Qual seria essa meta última na visão da Vedanta Advaita e dos Upanishads? A identidade com a vida una universal ou a identidade com Brahman. Do ponto de vista de uma visão não dual. São ideias vivas, no sentido platônico, para inspirar, para reflexão, né? Aqueles buscadores da sabedoria verdade, ou aqueles buscadores da verdadeira vidya, né? Que é o contrário de avidya, lembra? A é negação, de vidya, sabedoria verdadeira. Então, são ideias vivas buscando inspirar e fazer refletir os buscadores que têm autêntico e ardente anseio de encontrar em si mesmos tal presença, testemunha, o si mesmo, alaya, Christus ou o Atman. Diferentes palavras para significar essa, que não é uma essência no sentido algo distante, separado do todo, do Brahman, do absoluto, mas é a residência, no sentido de residir, de estar ali sempre presente, na caverna do coração, deste todo, com diferentes nomes que tem em cada tradição. Então, e esses Upanishads, também no seu conteúdo, vão apontar a necessidade de qualificações para essa jornada que é ousada, sem dúvida nenhuma. Não tem o que fazer? Vou desvelar Atman em mim, vou descobrir a unidade entre Atman e Brahman. Na verdade, é necessário toda uma qualificação para que isso seja de fato viável, possível, e por isso é chamado uma jornada ousada, porque o tombo é muito grande se você não estiver bem preparado. E isso é dito em todas as tradições de ocultismo, certo? Então, é imprescindível conhecer Atman, no sentido cognitivo primeiro, inclusive, porque se você não sabe o que está buscando, o que está procurando,
o que aqueles que já o conhecem, já vivenciaram, podem descrever, por falta de outra palavra melhor, para você, vai ser difícil você encontrar, né? Então, é imprescindível conhecer Atman, que é o quê? A água viva do Graal, aquilo que mantém a chama acesa, é a verdadeira chama dentro de vós, né? Assim, poderá a mente ser iluminada pela luz de Atman e perceber que a vidya, a grande ignorância, é o grande obstáculo para alcançar a percepção dessa união, Atman-Brahman, que não é uma união de uma dualidade, mas é simplesmente as duas faces daquela moeda. E aí ele coloca, e eu achei muito bonita a frase no texto, o Alberto, né? Bendita sabedoria dos genuínos sábios que nos ofertaram os Upanishads. Graças a eles, temos hoje, e ao longo dos séculos, a possibilidade de rever, meditar, refletir, entrar em contato, a chance de conhecer parcelas, sementes, como Garba, né? Sementes da verdadeira sabedoria, que esses grandes Mahatmas deixaram ao longo dos tempos. Então, os Upanishads, diz o Alberto no livro Atma Yoga, são textos luzes, são ao mesmo tempo textos e ao mesmo tempo iluminações que apresentam essa milenar tradição dos Mahatmas, que são os preservadores da filosofia do povo. São ecos da antiga religião sabedoria, assim diz Blavatsky. Porque Blavatsky trabalha muito com essa ideia de que há uma antiga religião sabedoria na qual tudo está preservado e por diferentes tradições, em diferentes momentos ao longo da história da manifestação, se apresenta, se mostra, se explicita, né? Então, os Upanishads são considerados verdadeiros ecos dessa antiga religião sabedoria, que, por exemplo, no Prêmio da Doutrina Secreta, Blavatsky dá algumas dicas de por onde a gente encontra ecos dessa verdadeira antiga religião sabedoria. Antiga não porque seja do passado, mas porque sempre esteve, né? Sempre esteve, é ela que é o Dharma que sustenta, né? Porque a palavra Dharma tem esse significado de aquilo que sustenta. Então, é essa religião sabedoria, ou tradição sabedoria, às vezes também, eu gosto mais de religião sabedoria, que dá sustento às verdadeiras tradições. O texto do Atma Yoga também segue citando que há um antigo significado para a palavra Upanishad. O Alberto tira isso do Swami Madhavananda, onde ele faz uma introdução à tradução do Swami Madhavananda sobre o Brihadaranyaka Upanishad, um Upanishad que a gente tem falado bastante dele aqui. E traduz, então, o Upanishad e o comentário de Shankara, né? Esse texto foi publicado em Calcutá em 1997. Né? E esse antigo significado, diz este Swami, para a palavra Upanishad é doutrina secreta. Doutrina secreta, provavelmente uma tradução para Bhaspa Dharma, né? Com o propósito de enfatizar a grande verdade da identidade Brahman Atman. Então, essa doutrina secreta teria por propósito enfatizar esta grande verdade. E é interessante que, nesse sentido, eles dizem que isso é a doutrina secreta. Conhecer esta verdade da identidade Brahman Atman é a doutrina secreta. São mais de 100 textos dos Upanishads, a gente vai citar alguns, né? Os mais antigos são considerados os principais, porque eles dão origem a esse formato, né? E são mais vinculados aos grandes Mahatmas, vinculados à preservação dessa tradição, dessa religião sabedoria, que anda pelo caminho dos Upanishads, nesse caso, né?
E sobre esses mais antigos, considerados principais, também surgiram grandes comentários, vários deles atribuídos a Shankara. Há uma discussão sobre quantos são, de fato, de Shankara ou de outros, né? Às vezes de discípulos de Shankara, às vezes de outros personagens. Lembrando que nós já tínhamos comentado, e ele volta a comentar no texto, que os Upanishads são derivados da parte final dos Vedas, e a parte final dos Vedas é chamada de Aranyaka, e tem um sentido de reflexões finais, de síntese da filosofia daquele Veda, né? Dos 4 grandes Vedas. Então, os Upanishads apareceram na Índia ao longo de um tempo maior, mas especialmente entre 800 e 600 AC. Então, vamos lembrar que, como a gente viu, esses personagens vinculados a Vedanta Advaita, eles são os mais antigos, que seria Badarayana. Ele nasce mais ou menos em 600 AC, mais ou menos, por aí, tá? E essa produção desses Upanishads, esses considerados mais importantes, é entre 800 e 600 AC, ou seja, alguns são exatamente contemporâneos ao tempo de Siddhartha. E há indicações de que talvez alguns tenham sido escritos exatamente no momento de Siddhartha. Quem sabe até pelo próprio. Provavelmente alguns são dos arhats, daquele grupo dos arhats em torno de Siddhartha, aqueles grandes mahatmas que tiveram a oportunidade de estar naquele período desse grande ser que se tornou um Buda, o 4º Buda da humanidade, segundo a tradição, de estarem ali presentes, né? Então, Siddhartha é de mais ou menos 650 a 550, se eu não me engano, 663 a 543, mais ou menos isso, as datas. Mas existem também outros que não são contemporâneos ao tempo de Siddhartha e que são chamados de Upanishads menores e que são posteriores, tá? Aí o autor vai comentar algumas questões desses Upanishads, né? Vai citar textos Upanishads, como o Svetasvatara, que ele é mais ou menos longo, não é um tão curto. O Maitri Upanishad, que é um diálogo acerca de Maitri e Govinda. O Kaivalya, e também tem os que possuem identificação como os Yoga Upanishads, ou seja, Upanishads vinculados à tradição da Yoga. Vedanta Upanishads, Upanishads mais vinculados à tradição vedantina. Shiva Upanishads, que dá destaque aos aspectos de Shiva, né? E esses também ganharam algum destaque. Entre esses textos antigos da primeira fase estão as 10 obras que foram comentadas por um Shankara. E agora, nesse momento, nós vamos rapidamente falar desse Shankara, mas depois da gente ver esses próximos textos, nas próximas 2 reuniões, lá na 3ª, 4ª reunião, a gente vai começar a discutir um pouco o personagem e os personagens em torno deles e a produção desse grupo de grandes almas, né? Então, esses 10, muitas vezes chamados de principais, foram comentados por um Shankara da Vedanta Advaita, mas há alguma discussão acerca de se esse Shankara é o Shankara original, que nasceu lá em 509, 510, viveu no século VI AC, um pouco depois do tempo de Siddhartha, ou se esse Shankara, comentador desses Upanishads considerados importantes, é o Abhinava Shankara, nascido em 788 DC, e frequentemente há uma confusão entre esses 2 personagens. O Abhinava Shankara está vinculado a
uma Vedanta Advaita posterior, do século 8 DC, que é chamada Vishtadvaita. Tá? É a Vedanta Vishtadvaita. E Sureshvara, que é o principal, provavelmente o principal, é considerado o principal discípulo de Shankara, ele escreveu uma grande exposição, chamada Vartika, é o sentido de fazer uma exposição ampla, ampliar a exposição acerca do comentário, a partir do comentário de Shankara, obviamente esse Shankara é lá o Shankara original, o comentário de Shankara ao Brihadaranyaka. O Brihadaranyaka provavelmente é o principal Upanishad nesse contexto todo, porque a gente vê ele por demais citado, né? Que é o que está colocado aqui. Isso dá a sugestão à nossa mente da prioridade desse texto na escola da Vedanta. Então, para terminar aqui meu comentário sobre os Upanishads, agora eu até peço a ajuda de vocês, a participação também de vocês para ajudar, levanta a mãozinha se tiver alguma colocação. Deixa eu abrir um pouco aqui mais para mim poder enxergá-los. Isso. Sobre os principais Upanishads, que aqui foram citados, inclusive, quais seriam? Eu estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo. Tudo bem, deixa assim. Então, o Brihadaranyaka, que já foi falado aqui, que é o mais antigo, e ele é bem grande, né? E nele aparece, e isso é de destaque, aparece um personagem que possivelmente é um personagem real, é um grande Mahatma, um grande ser, um grande sábio, ou é a representação de um ser mitológico, que é Yajnavalkya. Então, no Brihadaranyaka, há um diálogo entre Yajnavalkya com a sua esposa Maitri, e nesse diálogo, muitas questões que vão dar fundamento à Vedanta Advaita são apresentadas. E uma das questões centrais, para variar, é a identidade Atman Brahman. Outro muito antigo e muito longo é o Chandogya, também é bastante extenso, né? E também nele a ênfase vai ser Atman Brahman. Taittiriya, mais um que é bastante longo, e ele recebeu, segundo o autor, o Alberto, uma atenção bastante especial dentro da Vedanta Advaita. Tem o Aitareya, que eu confesso a vocês, já li, mas eu não lembro. Eu tinha que ter escrito aqui e não botei. Tem o Mandukya, que nós vamos ver daqui 3 reuniões, que mereceu um grande comentário de Gaudapada e que é muito interessante. Tem o comentário do Gaudapada, o comentário do Shankaracharya, e é muito falado, muito comentado, e ele tem uma parceria, um vínculo, uma relação, parece ter uma relação bastante grande com alguns materiais da tradição budista também. O Prajna Upanishad, que eu acho que alguém aqui comentou que ia trazer, o Isha, que é um bem curtinho, ele tem 2, 3 páginas, e o tema central dele é Atman. O Kena Upanishad, que também é bem pequeno, né? E ele dá ênfase em Brahman, né? O Mundaka Upanishad, que também vai ser citado aqui. O Katha Upanishad, que eu gosto muito, ele é meio que uma história e ele fala sobre a questão da morte, da impermanência, acho ele muito bonito. O Svetasvatara, o Maitri, que eu já tinha comentado, e o Kaivalya, esse eu não conheço. Então, peraí que está travando. Então, para fechar, só mais esse slide aqui, os Upanishads deram origem a um enfoque metafísico, por isso considerados origens da filosofia na Índia, abordam, como eu disse antes, a religião, filosofia, né?
na perspectiva do pensamento clássico indiano, né? E por isso, baseado nos Vedas, os Vedas que fundamentam a cultura e o pensamento clássico indiano, e é chamado as origens da filosofia na Índia, porque eles trazem esse lado mais metafísico, esse lado filosofia dentro dos Vedas, né? E sobreviveram desses Upanishads cerca de 108 a 112 textos, né? Há edições com diferentes quantidades e quem quiser mais detalhes, inclusive as referências, pega no livro, né? Mas o Alberto cita, por exemplo, o pensador alemão, né, e tradutor Paul, eu não sei como é que é alemão, Paul Deussen, o Swami Nikhilananda, eu já li várias coisas desse Swami, eu gosto da tradução dele, tá em inglês, né? E também ao inglês o Swami Madhavananda, que há pouco foi citado, e o Swami Gambirananda, né? Que tem, então, são algumas das edições dos Upanishads. E aí ele comenta algumas passagens desses Upanishads, por exemplo, no Brihadaranyaka, que, como eu já tinha comentado, é um diálogo entre o grande Yajnavalkya e a sua esposa Maitreyi, e realça a importância de conhecer Atman, e a indicação inicial para a identificação Atman Brahman, que é a não-dualidade primordial. O texto do Brihadaranyaka diz que Atman é o mistério dos Upanishads. Era essa passagem que eu queria, estava falando antes no slide anterior. O grande mistério, a grande doutrina secreta dos Upanishads é Atman, e Atman idêntico a Brahman. Que o Atman é a luz de Brahman e que Atman é Brahman. Esse é o mistério, no sentido de o foco, a busca, o que se abre a partir da nossa compreensão, envolvimento, despertar pelos Upanishads. Já no Chandogya também tem essas ideias. No Chandogya é afirmado que tudo é Brahman, Brahman é a única realidade, que a vida é Brahman, que Brahman é o Atman e que isso tu és, ou tu és aquilo, né? São traduções diversas que se dá para essa expressão tão presente nos Upanishads, né? E que esses princípios, né, de a vida é Brahman, Brahman é Atman, tu és aquilo, Atman idêntico a Brahman, que esses são os princípios essenciais da Brahma Vidya. Vamos voltar, o que é Brahma Vidya? Vidya, lembra, é sabedoria da verdade, é sabedoria real, é verdade e sabedoria, que é onde a vidya é o contrário disso. Então, vidya, a verdadeira e profunda e mais eterna sabedoria, vinculada a Brahman, ou seja, a sabedoria do todo, a sabedoria absoluta, Brahma Vidya, que é a grande busca, né? E aí eu fecho então com essas frases. Atman é Brahman. Isso se repete em quase todos os Upanishads. Também se repete que os sábios percebem Brahman como sendo Atman em todos os seres, como, por exemplo, isso é dito no Kena, que vai dar ênfase no Brahman, né? Então, os sábios, isso está na voz de silêncio também, percebem a presença de Atman em todos os seres, e assim a unidade de todos os seres. No Mundaka Upanishad, se lê Brahman habita no lótus do coração. E aí, no lótus do coração, onde os puros de coração o encontram, porque só no coração puro tal lótus pode abrir-se. E que conhecer Brahman oculto no coração, essa é a meta suprema. É o desatar o nó da ignorância. O nó da ignorância é a vidya, que não permite que isso flua, porque tem um nó no meio, né? E isso nos mantém no mundo da dualidade. Esse nó nos divide entre eu e os outros,
entre eu e aquilo. E desfazer esse nó permite o fluxo dessa verdadeira sabedoria, dessa realidade.